vocês, né? Vamos agora estudar todos os acoplamentos de gate do Higgs já no limite de quebra de simetria. Portanto, então, eu estou já na região que o V é diferente de zero e o meu Higgs tem a forma aqui, que a gente sabe. Então, esse nosso Higgs aqui, cidade aqui é 0, D mais H, 0, D mais H. Certo? Então, esse termo aqui vai dar D mais H ao quadrado, G2 sobre 2, D mais H ao quadrado. Agora, vamos expandir isso aqui. Isso aqui vai ficar D Mi1, D Mi1, mais D Mi2, D Mi2, mais D Mi3, D Mi3. Observem, tá, então vou deixar isso aqui. Observem que aqui, esse acoplamento aqui, ele distinguiu a quebra da simetria, ela distinguiu, porque vocês veem o seguinte, que a quebra da simetria, né, ela se revela pelo fato de que o Y, por exemplo, esse acoplamento, ele só escolhe o DN3. Não tem nem DN1 nem DN2. Então, ele prefere uma direção 3 no espaço interno, no espaço de S2. Então, nesse sentido, a simetria também já está quebrada. Porque esse acoplamento aqui, ele distingue o BN3 das demais componentes. Porque se a simetria não é quebrada, todos os BNs, as componentes, estão em pé de igualdade. E esse verso aqui não. Ele não tem BN1 nem BN2. Ele distingue, ele privilegia BN3. Então, isso já é uma evidência de que a simetria foi quebrada no espaço S2. Agora, esse termo aqui, então, a gente viu. Nós tínhamos feito essa identificação. D, Mi1 menos I, D, Mi2, vamos chamar de W, Mi mais. I, P, e o que tiver mais aqui, então vamos chamar de W, Mi menos. Então, isso aqui, quando eu fizer isso aqui é x2 mais y2 no fundo, né? Então isso aqui seria W mi mais W mi menos, certo? Se eu pegar isso aqui, W mi mais vezes W mi menos, vai dar B mi1 ao quadrado mais B mi2 ao quadrado. Esse termo aqui, os termos cruzados se cancelam, né? Então eu teria B mi1 ao quadrado mais B mi2 ao quadrado igual a W mi mais W mi menos. Então, isso, agora, esse termo aqui é B mi3, B mi3. Né? Então esse termo aqui, ele está dando G2 sobre 2, D mais A. Aí ele está dando aqui para nós duas contribuições. W mi mais W mi menos mais B mi3 ao quadrado. B mi3, B mi3. Certo? Esse cálculo aqui, ó. Eu juntei esses dois aqui no W mais e W menos B mi3. Vamos apagar isso aqui, está enchendo. E observe um outro aspectozinho aqui, que é o seguinte. Esse termo aqui, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter V2 mais 2DH mais H2. Aqui eu tenho WW, aqui eu tenho BB. O único termo que vai deixar esse termo aqui sem interação, vai deixar ele livre, é o V2. Porque o primeiro termo em H já vai acoplar H com esses dois campos. E o outro termo em H2. Então eu já vou ter termos de acoplamento. Então se eu quiser extrair daí apenas aquela contribuição que eu vou identificar como massa, basta pegar o termo em V2. Então, a contribuição de massa que vem daqui é V2. Então, a gente já identifica aqui a presença de uma massa do setor W mais, W menos, e a gente identifica aqui um V2. Isso aqui também faz o papel de uma massa do DN3. Então, lembrando do exercício que eu deixei aí no saldo, a gente tinha um lagrangiano de Klein-Gordon com massa por φ. Tinha um lagrangiano de Klein-Gordon com massa por sigma. E depois tínhamos um lagrangiano de Klein-Gordon que misturava φ com sigma. Está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho φ sigma, aqui eu tenho φ, e vamos ver, esse aqui, ó, é sigma, é y com y. Então aqui eu tenho y com y, esse termo aqui é exatamente igual a esse, vai dar g' ao quadrado, V2, que vem daqui, e aí y.
Claro, não é tudo, né? Eu tenho os termos que são lineares em H e quadráticos em H. Eu estou pegando só os termos tipo massa, que tem campo bóson de gate, bóson de gate. Então vocês estão observando que aquele exercício que ficou para o salvo é exatamente esse exercício aí. Eu tenho um termo de massa que mistura. Isso aqui faz o papel do φ, isso do signo, do que eu chamava de φ. Então, esse trabalho aqui, esse termo aqui, está me dando, então, aquilo que é daí que vai sair. Na hora que eu for, então, querer desacoplar. Então, aquilo que vocês vão fazer naquele exercício. Eu tinha dado um lagrangiano para φ e um lagrangiano para Φ. Aí o exercício na tarefa 1, eu falo, calcule o espectro de massa. Na tarefa 2, eu digo, encontre as novas combinações de campo, φ igual a alfa φ mais beta Φ. Φ é um gama φ mais um delta. Eu estou recombinando os campos e aí agora eu sei que eu vou ter um lagrangiano para φ com a sua massa, que é calculado naquele item 1, e um lagrangiano para o novo Φ calculado com a sua massa, que vocês vão ter calculado no item 1 daquele exercício. Esse é o exercício que vocês vão fazer antes desse. Fazendo esse exercício é exatamente isso aqui. Ó. Esse aqui se desacopla, fica sozinho. Então nós já entendemos que o setor do W tem uma massa, quer dizer, classicamente, né? Então a massa dos bósons vetoriais W é essa aqui, é G2 sobre 2V2. Então, eu sei a constante de acoplamento fraca, sei o V2, eu tiro a massa do W ao quadrado. E, agora, a questão que fica é o D, o YI. A questão que fica é essa aqui, porque esse termo aqui desacopla, mas esse termo aqui junta. Então, eu tenho que ver. Afinal de contas, esse link, né, esse mix entre Y e BN3 faz com que eu tenha que, na verdade, redefinir novos campos que vão me deixar completamente diagonalizado o setor de massa. Então, fazendo esse exercício, vocês vão ver, fazendo o exercício aí que eu deixei na tarefa número 1 de hoje, vocês vão estar prontos para fazer esse exercício aqui. E aí, a maneira que se faz é isso. Eu vou definir um novo campo, que é o AMI. Esse campo aqui, ele vai, aí em vez de trabalhar com alfa, beta, gama e delta, só observar aqui o seguinte, esse problema aqui é um problema de álgebra linear muito simples. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, basicamente, é vou colocar essa estrutura para vocês. Eu tenho algo que mistura B com Y. Eu tenho BY, tenho uma matriz 2 por 2 e tenho um BY. Então, o problema de álgebra linear é a seguinte maneira, é uma forma quadrática mista. B com B, D com B tem G2, D2 sobre 2. Então, aqui tem G2, D2 sobre 2. Y com Y é G' ao quadrado, D2. E o B com Y, eu quero menos G, G' D2, menos G, G' D2. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal 2 por 2. Qual é a forma mais geral de uma matriz ortogonal 2 por 2? Cosseno de θ, seno de θ. Menos seno de θ, cosseno de θ. Essa é a forma mais geral de uma matriz ortogonal do aula de sábado, né? A nossa aula apêndice de sábado. Então, para eu diagonalizar essa matriz aqui, ou seja, eu colocar as massas só na diagonal, se eu for para a base de altos valores dessa matriz, basta eu fazer uma transformação desse tipo. Uma transformação que eu vou ter um novo campo AMI, que vai fazer o papel do fitil do exercício de vocês, que vai ser cosseno desse ângulo θW, que é uma constante, vezes o campo BN3, mais seno de θ AMI, y.
E vai aparecer um campo aqui, Zi, que vai ser menos seno de θ vezes 3, fazendo exatamente isso aqui, mais cosseno de θ. E aí, a hora que a gente for olhar, esse cara aqui tem massa nula. E esse cara aqui tem uma massa m2 ao quadrado diferente a zero. É só tirar o alfa daquela matriz. Você não pode falar de partícula até agora, né? Então, pode. Agora é que você pode. Então, você diz... Oi? Não está quantizado? Não, mas classicamente você já sabe que esse campo, ao quantizar, ele vai representar aquela partícula, né? Então, se você olhar para o Lagrangiano, basta você fazer a relação com a partícula, da relação de dispersão. Então, esse objeto aqui vai corresponder ao fóton, porque essa é a combinação do BM3 e do YI que tem massa nula. E esse cara aqui é a combinação do BM3 e do YI que tem massa nula. Esse vai fazer o papel do ZZ. Então, é aquele termo, foi esse termo aqui, que gerou o mixing, que me obrigou, depois da quebra de simetria, então, depois da quebra de simetria, com o V sendo diferente de zero, esse termo aqui gerou para nós aquele G, G', D ao quadrado, BM3 e YI, então, esse mixing aqui é que me obriga a ter que abandonar BM3 e YI e buscar qual é a combinação deles que correspondem a massas bem definidas. Eu só posso interpretar o campo com relação a uma partícula no momento que eu souber a massa bem definida. Toda partícula tem que ter uma massa bem definida. Pode ser zero, pode não ser zero, mas a gente não tem uma relação de incerteza para a massa, né? A gente sabe que a massa da partícula, eu não posso superpor estados de massas distintas, né? Eu encontro meu estado com uma probabilidade tanto de ter massa tanto, de ter massa tanto, não é o caso. Então a massa, ela é um número quântico que é fixo, né? Quer dizer, ele é exato com uma certa partícula. Então eu vou interpretar os estados de massa como sendo os campos que eu quero. Tem um campo de massa nula, que eu interpreto como fóton, e tem um campo de massa nula, que eu interpreto como Zeeman. Então, é nesse momento que a gente começa realmente a distinguir o eletromagnetismo. Então, a interação eletromagnética está sendo carregada por esse, e esse cara aqui vai carregar também a interação, só que ele vai carregar a interação fraca. E aí, esse ângulo de θW, ele é calculado dessa forma. Quer dizer, fazendo aquele exercício daquela matriz, já analisando aquela matriz, esse exercício de álgebra linear é SO2, eu acho que eu tenho anotado aqui o valorzinho do ângulo de Weinberg. Então, a ideia é que a teoria eletrofrágil, ela me dá uma indicação, né, de como os fótons e os zero aparecem dentro de uma formulação mais fundamental. Né? Deixa eu pegar isso aqui, então. Opa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Livro. Só para dar para vocês. Vocês podem achar esse livro, não tem problema. A tangente de θW é o G' sobre G. Então, é a relação entre aquelas duas constantes de acoplamento que me dá. E aí a gente pode mostrar umas outras coisas interessantes, que aí vai de acordo com a pergunta que alguém fez, acho que foi o seu, Edgar, que é o seguinte: a gente mostra, na verdade, que a constante de acoplamento das interações fragas, a chamada constante de acoplamento de Frege, que tem um valor bem definido. Se a gente pega o PDG, Particle Data Group, a gente vê lá que a constante de acoplamento do decaimento beta, a constante de acoplamento de Frege do decaimento beta, que é o valor ativo, aquela constante medida das interações fragas, ela vale 10 a menos 5 sobre massa do próton ao quadrado. Essa constante aqui é tabelada. Se a gente vê tudo, alguém tem um PDG aí? Tem aí?
Isso aí. Big Bang Theory. Isso aí, vamos ver. Oi, esse é o mais moderno? Você tem esse é o do ano passado, né? Então, mais que isso, obrigado. Deve estar chegando agora o atual. Não sei digital, não? Oi? Não tem um PDF Tem também, digital? tem. Você pode entrar na rede e pode pegar, pode consultar online. Mas eles mandam gratuitamente, né? Isso aqui chega gratuitamente, todo ano de renova, todo ano chega automaticamente. Você se cadastrando uma vez, chega todo ano. Ah, tá aqui. A constante dele, ela vale. O valor dela aqui é 1,166 vezes 10 a menos 5 GeV a menos 2. Então é uma constante, tem o mesmo status que a constante de Newton, só que a constante de Newton ela envolve a gravitação. Essa constante também pode ser do mesmo modo que a gente tem a constante de estrutura fina na eletrodinâmica. Essa é a constante de acoplamento típica da interação fraca, né? Esse é o valor dela. E a gente consegue mostrar, então, por esse modelo, que essa constante de Fermi, que ela, na teoria inicial de Fermi das interações fracas, ela entra como uma constante cuja origem não é conhecida. Aqui, essa constante de acoplamento ela é dada dessa forma. A constante de Fermi sobre raiz de 2 é igual a 1 sobre 2 vezes o valor esperado no vácuo do Higgs ao quadrado. Então você relaciona, aqui que está a escala da interação fraca. Então você relaciona. Mas esse resultado que você diz, ele não é clássico, ou ele é clássico? Não, o resultado é clássico. Clássico que você fala não é... Trabalhei esse Lagrangiano, eu não introduzi ainda a quantização. Ou seja, você não precisa nem fazer o cálculo de liga de água. Não, nem precisa. Isso aí é Lagrangiano, manipulação do Lagrangiano clássico, que é você depois é que eu vou introduzir a quantização. Tá? Então vocês veem que isso aqui vai dar um fator, né? Vai dar que esse V, ele é raiz de 2. Desculpa. Esse é 2 vezes 2. Vamos simplificar isso aqui outra vez, né? Esse raiz de 2 aqui. Então V é 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2, né? 2 elevado a 1 quarto, raiz de GF. Então vocês veem que esse GF aqui, ele está na faixa de 10 a menos 5, né? Então você vai subir um GF, vai subir um raiz quadrada de GF menos 2, vai subir um raiz de 1, vai sair um GF, raiz quadrada de 10, quer dizer, 10 elevado a 5 na faixa de 100, multiplicando aqui vai dar exatamente esse valor, que é 246, aproximadamente 246 GF. Então a gente relaciona o valor, então a gente entende hoje que o interessante da teoria de Salandra-Schreiber é que ela dá uma origem microscópica, obrigado, ela dá uma origem microscópica para a constante de acoplamento fraca. Nós não gostamos também de entender por que a constante de Newton é 6,67 vezes 10 a menos o que? 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Por que esse valor? Da onde que sai esse valor da constante de Newton? Da onde que sai o valor 1 sobre 137 da constante de estrutura fina? Então a gente começa a querer buscar teorias mais microscópicas para entender isso. Então, da onde é que sai, quando Fermi estudou o decaimento do nêutron, né, do próton, do elétron, do antineutrino do elétron, ele viu que os decaimentos fracos eles eram regidos por uma constante universal, das interações fracas. E o valor medido é esse. Agora, por que esse valor? Se essa unidade não é adimensional, se ela tem dimensão, tudo que tem dimensão deve ter uma física por trás. Então, se essa unidade tem uma dimensão de massa menos 2, deve ter alguma coisa mais fundamental com dimensão de massa que está me dando essa constante. E na teoria retrofrágil a gente descobre. Isso aqui é o valor esperado do vácuo Higgs. Isso aqui tem dimensão de massa. Então, o GF é 1 sobre massa ao quadrado. A gente entende qual é a origem da constante de interação fraca. A origem é o valor esperado do vácuo Higgs. É o ground state, quer dizer, quando o Higgs se assenta e define, né, o estado fundamental do sistema eletrofrágil, quer dizer, quando o Higgs se assenta aqui, por exemplo, ele escolhe esse valor de V, então, o valor do φ, o valor de H, né, quer dizer, o valor do φ, que é V mais H.
quando ele escolhe esse D aqui, esse D aqui, ele na verdade já está definindo a física das interações práticas, ele está definindo a constante de acoplamento prático. E ao mesmo tempo, esse D também vai estar mexendo com a carga elétrica. A carga elétrica, a gente vai entender qual é uma constante fundamental da natureza. Quem é a carga elétrica para nós? A carga elétrica, então deixa eu colocar aqui. A carga elétrica também, ela não sai assim, ela não é dada à mão. Então a gente entende que a carga elétrica é o G, que é a constante de acoplamento do setor SO2, vezes o seno de ΔW. Que na verdade, ΔW está aqui. Se eu sei a tangente dele, eu sei quem é o seno dele. Então é claro, o seno de ΔW é uma função de G em G. Então eu consigo escrever a constante de acoplamento, a constante de interação, a constante eletromagnética, em função dos parâmetros. Isso aqui, na verdade, se eu quiser escrever seno, se eu sei quem é a tangente, seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado é 1. Nós queremos tirar o seno, então eu vou ter o tangente é seno sobre cosseno. Então, eu sei que o seno de θ é G' sobre G cosseno de θ. E eu sei que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, G sobre G' seno ao quadrado, isso é igual a 1. Então daqui eu tiro quem é seno ao quadrado θ, vai ficar aqui, vai reduzir G' ao quadrado mais G2 sobre G' ao quadrado. Isso aqui está fatorando, seno ao quadrado é o contrário, seno de θ é G' sobre raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado. Então a gente consegue relacionar, a gente consegue encontrar uma expressão mais microscópica para a origem da carga elétrica. A constante de acoplamento da interação eletromagnética, que é o E, a carga do elétron, ela tem a sua origem a partir das constantes de acoplamento do SO2 e do 1. Antes da quebra da simetria, quando eu tinha uma teoria mais fundamental, os acoplamentos foram regidos pela situação de simetria, G e G'. Com a quebra da simetria, eu consigo reinterpretar as constantes de acoplamento do eletromagnetismo e da interação fraca em função do G e do G'. Muitas vezes também nós usamos, quer dizer, a gente usa dizer que, devido a essa relação, deixa eu botar uma outra, essas relações são simplesmente relações de recorrência, isso é algebrinha, só quero dar um significado para essas relações. Aqui, a gente pode mostrar uma outra relação interessante aqui, que vai dar uma base de uma interpretação legal. A gente já viu o E, já viu o G, a gente consegue relacionar. Só um dado, desculpa. A gente interpreta, então nós podemos trabalhar, deixa eu botar aqui, em vez de trabalhar com as constantes, como eu consigo escrever ΔW como sendo arco tangente G' sobre G, e como eu consigo escrever E como sendo GG' sobre raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado, eu posso dizer o seguinte: em vez de trabalhar com as constantes de acoplamento G' e G, eu trabalho com ΔW e E. Então, na teoria eletrofrágil, nós usamos o valor do ângulo de Weinberg como sendo uma das constantes de acoplamento. Ou eu trabalho com G' e G, ou eu trabalho com ΔW e E. Então, eu uso esses dois objetos aqui, essas duas grandezas aqui, como sendo as constantes de acoplamento da teoria eletrofrágil. O valor experimental hoje, dá de novo para ver, eu acho que é 0,23 seno ao quadrado, quer dizer, o valor que a gente tem hoje dos experimentos de alta precisão da teoria eletrofrágil, o valor, se eu pudesse saber, qual é o valor do ΔW? O valor do E a gente sabe, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas a pergunta é, quanto vale o ΔW? Acho que o valor experimental mais hoje. Seno ao quadrado do ângulo de Weinberg, 0,231. Então, normalmente na física de interações práticas, a gente não fala do valor de ΔW, a gente
fala o valor do seno de θ. Então a gente obrigado. Então, a constante de acoplamento, quer dizer, porque o ângulo de Weinberg, né, o seno ao quadrado dele, quer dizer, o seno dele é isso aqui. Então, quer dizer, na verdade, ele é arco seno raiz de 0,231. Então, isso aí é o valor melhor metido hoje que o valor dessa constante de acoplamento aqui. Agora, claro, se eu sei isso e se eu sei isso, claro que eu sei quem é G' e sei quem é G. Então, é uma questão de escolher o que você escolhe para trabalhar. Normalmente, a gente usa θW e as massas. Então, são calculadas daquela forma, então os valores das massas estão aí. Nós temos uma relação importante também, que a simetria é SU2 dá. Essa relação é verificada experimentalmente. Então, a gente tem que a massa do W é a massa do Z0 vezes o cosseno do ângulo de Weinberg. Então, essa massa aqui, a massa do W, medida hoje, ela está na faixa do 81 G. Dá uma conferida aí para mim, por favor, a massa do W e a massa do Z0, mas que eu vou ficar. Obrigado. Deixa eu ver se aqui na tabela tem. É 80,39 GeV. E a massa do Z0 na faixa de 91,18. Claro, esse valor aqui eu conheço, eu sei quem é o seno de θW, eu sei quem é o cosseno de θW. Então, essa relação se verifica, seria a relação clássica. A relação, claro que quantizando a teoria, eu vou ter uma pequena correção, uma pequena correção em cima dessa relação. Mas isso aqui é uma relação clássica. Então, classicamente, a teoria já faz uma boa previsão das massas. As massas experimentais que foram encontradas em 82 e no início de 83 foram exatamente essas aqui. Então, a gente já identificou os bósons, sabe a origem deles, identificou a origem do fóton e a origem do Z0. Então, a gente sabe que as interações eletrofracas, elas se processam com duas partículas neutras, dois bósons neutros, o γ e o Z0, um sem massa, um com massa, e com dois massivos carregados. Então, isso aí já dá para a gente assim, um panorama de como é que o fóton aparece e o que o fóton pode estar ligado na teoria eletrofrágil. Então, eu vou colocar para vocês aqui o resumo de tudo isso. Vou colocar aqui. Esse livro aqui é um livro de conferência, foi o Procedures que teve lá em Trieste, em 85. Radiative Corrections in SU2 plus U1 foi um como é que se diz assim, um workshop que teve em Trieste em 85, acho que foi no início de junho, quando tinha a escola de física de partículas em Trieste, todo mês de junho tem, né? Então nesse ano o professor Salão organizou um encontro, isso aqui foi em 85, foi logo depois da descoberta dos bósons, que os bósons foram descobertos final de 82, início de 83, final de 82, o W mais e o W menos, e o Z0 apareceu no início de 83, né? E aí o Rubier ganhou o prêmio Nobel de 84, então ficou bem assim, encaminhada a interação eletrofrágil. Aí o Salão organizou essa conferência lá, Workshop on Radiative Corrections in SU2 plus U1. Então, quer dizer, foi um workshop só sobre a questão dos efeitos quânticos na teoria eletrofrágil. Não são aulas, na verdade, mas são seminários bons de revisão. Esse seminário aqui, se alguém quiser esse livro para dar uma olhada, vou dar a referência. Esse aqui é meu. Nessa época eu estava lá, eu ganhei esse livrozinho na conferência, mas eu posso acreditar que na biblioteca aqui tem. Se não tiver, se alguém quiser emprestado, pega comigo. É um bom livro para... Claro, os dados experimentais aqui estão desatualizados, porque esse livro é de 86, 85, 86. Mas a discussão teórica que é feita aqui, a apresentação do modelo, da teoria eletrofrágil, as relações entre as correntes, tudo isso aqui é interessante. Esse artigo aqui, ele se chama Electroweak Theory. Esse artigo em particular estuda a renormalização da teoria eletrofrágil, a review.
os editores, aqui. Geralmente, os livros que conseguem, a gente procura pelo nome do editor na biblioteca. Então, os editores são o Lin, o B.W. Lin e o Elton. O B.W. Lin, ele era postdoc lá em Trieste nessa época. Ele é americano, acho que ele tinha feito doutorado na Califórnia, no SLAC, e foi fazer o postdoc lá no ICTT, e ele era especialista nessa parte de correções radioativas da teoria eletrofrágil. E ele que organizou, o professor Salão pediu para ele organizar esse workshop. É um workshop muito bom. Tem inclusive assim, a palestra inicial do Salan, também que ele faz uma discussão boa. Então, mais ou menos, né, essa é a história da QED. Então a gente sabe, mas hoje a gente sabe, vamos assim, descobrir um caminho, né, que nos leva às origens da QED. Então a gente entende que a eletrodinâmica quântica, ela aparece, né, nesse esquema unificado com as interações fracas, e agora o que a gente quer fazer é começar a estudar a eletrodinâmica e saber até que ponto eu posso desvincular os efeitos fracos dos efeitos eletromagnéticos. Então eu vou colocar aqui o Lagrangiano, que vai ser a base, né, do nosso trabalho. Daqui a pouco eu vou dar outro intervalo, dá 7h05, do intervalo até 7h15, e aí a gente aguenta até isso. Então, nós vamos trabalhar aqui, não vou fazer o setor de quartos, é um setor um pouquinho mais delicado, não vou fazer esse curso, porque ele não vai acrescentar nada a essa nossa discussão de como separar a interação forte da interação fraca da eletromagnética. O setor de elétrons já faz isso para a gente. E o setor de quartos, ele tem algumas particularidades a mais, que não são complicadas, mas que introduzem novos elementos que não vão ajudar nessa nossa discussão daqui. A discussão mais delicada dos quartos é que nós precisamos, aquilo que a gente fez para redefinir o que é o fóton e o que é o Z0 a partir do BM3 e do Y, no setor de quartos nós temos que também interpretar o que são realmente os quarks físicos, o quark D, o quark S e o quark B. Existe uma coisa chamada matriz de Kabibo-Kobayashi-Maskawa, que mostra uma mistura de quarks nas interações fracas. Então, as interações fracas, elas são muito caracterizadas pela chamada mistura de sabor. Mistura de sabor significa quando uma partícula interage fracamente, ela muda de categoria. Por exemplo, o nêutron decai, ele vira próton. Então, na verdade, é o quark U que decai e vira o quark D. Então, na interação fraca, o elétron, ele, quando interage fracamente, ele pode virar neutrino. A interação, como nós vamos ver agora, é uma interação que mistura. A corrente fraca, ela pode ter elétron com elétron, pode ter neutrino com neutrino, mas ela pode ter também elétron com neutrino. O elétron e neutrino, ele pode emitir um W menos. E aí o elétron vira neutrino. Então isso é muito característico da interação fraca, é a partícula mudar de categoria. Porque as partículas eletromagnéticas não. Pela própria estrutura da interação eletromagnética, psi barrado, gama mi, psi, a partícula que emite ou absorve um fóton, ela continua ela mesma. Então o elétron emite um fóton, continua elétron.
O elétron absorve o fóton, ele continua elétron, ele não vira pósitron, por causa da conservação da carga. Elétron emite o fóton, continua elétron, a carga do fóton é zero. Elétron absorve o fóton, ele ganha momento, mas não ganha carga. Na interação fraca, não. Os bósons vetoriais têm carga. Então, um elétron interagindo com W-, ele pode virar um neutrino. Isso é muito típico da interação fraca, essa mudança de flavor, chama mudança de sabor de partícula. E no setor de quarks, isso é muito mais delicado, porque aí os quarks superiores, o quark U, o quark C e o quark T não se misturam. Mas os quarks, a galera de baixo, a galera do térreo, que é o quark D, o quark S e o quark B, eles se misturam com uma fase, e isso leva a um fenômeno muito importante nas interações fracas, que é o fenômeno da violação de CP, que foi uma descoberta muito importante na década de 60, 64, 65, que deu ao Cronin o prêmio Nobel por essa descoberta experimental, e depois o Kobayashi e o Maskawa, em 72, eles fizeram a teoria, mostraram que dentro da teoria de Salant-Weinberg havia violação de CP se houvesse uma terceira família de quarks. Então o Kobayashi e o Maskawa, eles previram a terceira geração de quarks a partir da violação de CP na teoria. E aí, de fato, essas partículas apareceram, os quarks T e D apareceram posteriormente. Então, o setor que viola CP nas interações fracas é o setor de correntes carregadas. E aí a gente tem a fase... Me presta seu booklet de novo, por favor. Se vocês quiserem ler um pouquinho sobre... Não é tão importante agora, mas faz parte assim, do conhecimento geral, né? Um jovem moderno tem que conhecer a teoria modelo padrão. Faz parte da cultura pós-moderna, e vamos lá. É o padrão de hoje. Oi? É o padrão de hoje. É o padrão de hoje, é o modelo padrão. E se o jovem for mais modernoso ainda, ele vai conhecer física além do modelo padrão. Né? Essa é pelo menos a versão minimamente do conhecimento. Aí, isso aí é o jovem mesmo do futuro, né? Isso aí é o futurista. Está aqui, ó. Na página 181, vocês têm aqui de CKM Quark Mix Matrix, né? Quer dizer, Kabiba, Kobayashi, Maskawa, é matriz de mixing. Então, ela dá uma matriz aqui, e vocês vão observar que essa matriz, que dada na expressão 11.3, ela depende de 3 ângulos e uma fase. Então, essa fase introduz ela cria uma constante de acoplamento complexa. Então, o fato da gente ter uma física com constante de acoplamento complexa faz a gente ter violação de reversão temporal e violação de CP. Então, essa fase de Kabiba, aqui de Kabiba, Kobayashi, Maskawa, é muito importante. Isso aqui dá essa matriz, ela é muito reveladora da origem da massa na teoria eletrofraca, da origem da massa das partículas, na verdade. Então, obrigado. Como vocês estão observando aí, os leptons, as massas apareceram a partir, todas as massas dependiam de V. Então, V. As massas dependiam de V. Se a gente olhar a massa do elétron, que estava lá, né, que é lepton barrado, Φ, e aqui a constante de acoplamento de Yukawa do elétron, a gente vê que a massa do elétron também, ela é a constante de Yukawa, que acopla o elétron ao Higgs, vezes o valor esperado, vezes o valor do Higgs do bar. Então, se esse V é zero, vocês podem observar, todas as massas são nulas. Então, todas as massas dos quarks, dos leptons, dos bósons vetoriais, todas as massas saem em função de V. Então, a origem da massa de todas as partículas está no Higgs, ou seja, está na interação fraca. Então, a interação fraca, ela começa a ter um status muito importante, porque se a gente quer entender a origem da massa, a gente tem que ir para a interação fraca. Não é a interação forte que dá a massa, nem é a interação gravitacional. A massa vem daqui do setor fraco. É claro, tendo massa, elas vão interagir gravitacionalmente. Então, a questão da origem da massa está muito ligada a esse problema da violação de CP. Então, no LHC, tem aquela colaboração chamada LHCD, que é o LHC bottom, né? Isso significa que nesse setor aqui do bottom é que vai se fazer uma boa física para se entender realmente se o Higgs, né, ele é uma boa proposta para a origem da massa. Mas o que a gente entende da interação fraca, então, é que é a partir da interação fraca das partículas que elas adquirem massa. Então, quando o quark vai ter interação forte e é confinado, né, no interior dos hadrons, e o quark tem aquela massa,
Aquela massa dele veio da interação fraca. A massa do elétron veio da interação fraca do elétron com Higgs. Então, esse acoplamento aqui do setor left e do setor right, das partes left e right do elétron, aqui eu tenho elétron positivo. O elétron positivo interage com o Higgs, e na interação do Higgs, quando o Higgs quebra a simetria e adquire no vácuo esse valor se converte na massa dos quartos. Então, esse, inclusive, é um grande problema da teoria eletrofrágil, porque se a gente olhar bem, a gente tem o elétron, com o acoplamento de Yukawa dele e o Higgs. Se a gente olhar o mu, a massa do mu é a constante Yukawa dele vezes o V. A massa do tau é a constante de acoplamento de Yukawa dele pelo V. Aí, se nós olharmos os quartos, a massa do quarto U é a constante de acoplamento de Yukawa do U vezes o V. E assim vai, até o quarto tópico, que é a constante de acoplamento de Yukawa vezes a massa. Então, a gente pode observar que, dentro do setor de quartos, a massa do tópico sobre a massa do U, ela, na verdade, é a relação entre a constante de acoplamento de Yukawa do tópico com o Higgs e a constante de acoplamento de Yukawa do U com o Higgs. Essa massa aqui são 174 GeV. Essa massa aqui é na ordem, vamos dizer, de 5 MeV. Então aqui já tem um fator de 10 a 3. E aqui tem um fator de aproximadamente 3, alguma coisa. Então, nós temos, aproximadamente, essa hierarquia. Então, a gente vê que as constantes de acoplamento de Yukawa no setor do quarto são muito distintas. Ela está ali numa ordem de grandeza de 1000. E se eu levar em conta ainda o elétron, se eu comparar a constante de acoplamento de Yukawa do tópico com a constante de acoplamento de Yukawa do elétron, isso vai ser a massa do tópico sobre a massa do elétron. A massa do tópico, então, 174, aproximadamente 200 GeV. Vou botar 2 vezes 10 a 2 GeV. Portanto, 2 vezes 10 a 5 MeV. E aqui é 0,5. 0,5. 10 a menos 1. Então, tem um fator de 10 a 6. Então, isso é um problema sério da teoria. As constantes de acoplamento são muito diferentes. A constante de acoplamento de Yukawa do elétron é 1 milionésimo da constante de acoplamento de Yukawa do tópico com o Higgs. Então, isso dá uma certa de desconforto na teoria, de você ter constantes de acoplamento de mesma natureza, mas com valores muito distintos, com ordens de grandeza de 10 a 6 de diferença. Então, esse problema é um desconforto da teoria eletrofrágil. Então, hoje existe uma área de pesquisa muito importante, que inclusive ela está ligada à possibilidade do Higgs não ser uma partícula elementar, do Higgs ser uma partícula composta por uma quinta força. Pode ser que exista uma quinta força que faça a ligação de objetos mais fundamentais para formar o Higgs. Então, essa área de pesquisa se chama strongly coupled electroweak breaking. Então, pode acontecer que essa escala eletrofrágil, esse V, não seja de uma maneira tão simples, gerado por aquele potencial do Higgs que a gente dá. Pode ser que a história seja outra. Então, tem essa nova linha de pensamento, que é a escala eletrofrágil ser quebrada por algum tipo de acoplamento forte. Não é a interação forte, é um acoplamento forte entre objetos mais fundamentais, leva a um Higgs composto e melhora essa questão dessa disparidade muito grande das constantes de acoplamento de Yukawa. Isso aí leva à previsão de uma quarta geração. Então, já está se pensando que possa haver uma quarta geração de leptons e uma quarta geração de quarks. Essa discussão é uma discussão muito importante hoje dentro da fenomenologia das interações do modelo padrão e da física. Sobretudo, é uma física além do modelo padrão. Então, se vocês quiserem ler sobre isso, eu tenho uma literatura razoável
né? E essa discussão vai estar muito agora em cima, porque a gente está na hora do LHC ver se até julho ele encontra o Higgs ou não, nessa faixinha aí dos 125, 126 GeV. E aí, se o Higgs não aparece nessa escala, pode ser uma indicação de que o Higgs seja composto. E esses modelos aqui podem vir a detonar aí na bolsa de valores das teorias físicas, né? Esse modelo aqui é bem interessante. Ele já vem sendo estudado desde uns 10 anos, mas é assim, ele já teve um período mais forte, ele agora está meio, vamos dizer assim, meio estagnado. Ele caminha, mas assim, ele não está com muito impacto. Mas a questão do Higgs na LHC, né, pode ser que dê, vamos dizer, tira da barra de ferramenta, maximiza de novo, né? Essa linha de pesquisa que é muito interessante. Tá? Ela fala, inclusive, da possibilidade de uma quinta interação, que é uma interação entre férmions mais fundamentais para formar os Higgs. Ela gera, por uma dinâmica, ela tem um mecanismo dinâmico para explicar o aparecimento da escala fraca, para explicar a quebra, então a quebra da simetria SO2, a simetria SO2, a quebra da simetria nas interações fracas, ela vai deixar de ser um mecanismo espontâneo e vai passar a ser um mecanismo dinâmico. É uma quinta força que vai unir, vai ligar férmions fundamentais para constituir o Higgs e aí detonar a quebra da simetria. Então, nós estamos numa era pré-Higgs. Não é? Você não bota o Higgs à mão e diz ele quebra a simetria. Você gera uma física que está por trás do Higgs e diz, não, tem algo mais fundamental, que são férmions mais fundamentais ainda, que vão se ligar para uma quinta interação. Tem uma interação forte entre eles, constitui o Higgs, e aí esse Higgs composto aparece e ele que detona a quebra da simetria. Então tem um mecanismo dinâmico por trás. Então, essa área de pesquisa é uma área bastante oportuna de assim, ficar atento a ela, né? Porque pode ser que a gente comece a ter que rever essas questões. Bom, então nós estamos prontos agora para escrever aqui, né, finalmente o Lagrangiano, a ação completa, né, do setor de elétricos e bósons intermediários da interação eletrofásica. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho até 7h15, ou vocês preferem, ou a gente vai até 7h40, ou eu dou um intervalo até 7h15, e aí a gente vai até as 8 horas. A gente tem 15 minutos agora ou 15 minutos no final? O que vocês preferem? 15 minutos. Prefere agora? Os 15 agora? Então, dá um break assim agora para dar uma... Então, vamos lá, 15 minutinhos de break, tá? A gente retoma às 7h15, tá bom? E aí a gente vai até 8 horas, 15 horas. Vai depender, se você não perguntar muito. Tá na mão dele, hein? Se a aula vai ser longa ou não.